Presença, perfume, suave, você está sobre nós, és verdadeiro, você vê. Tá saindo longe? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos colocar de pé, cada um toma sua posição, amém? Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus, que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Como o salmista disse, eu me alegrei como disseram que eu vou à casa do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor Jesus faz presente. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Oh Senhor, muito obrigado por nós estarmos reunidos aqui como igreja, Pai, glorificando, exaltando o teu santo nome. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, renova as nossas forças, renova, Pai, a nossa fé, Senhor. Oh Pai, que a nossa adoração seja exclusivamente ao Senhor, Pai. Pai, fortalece a cada um que está aqui conosco. Oh Pai, aqui no presencial e no online, nos assistindo, que sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. Pai, fortalece, Pai, as nossas vidas, fortalece os nossos pés, a nossa caminhada. Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Por isso nós clamamos ao Teu Santo Espírito nessa manhã, Pai. Oh Deus, fale conosco, Pai. Oh Pai, libera da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu fervor sobre nós. Pai, nós oramos também quebrando todas as resistências espirituais. Pai, tudo aquilo, Pai, que tenta nos impedir, tudo aquilo que tenta, oh Pai, ir contra essa obra, Pai. Que no nome do Senhor Jesus caia por terra, Pai. Oh Pai, que o Senhor esteja neste lugar, Pai. Como Moisés falou, assim nós falamos essa manhã. Que se o Senhor não estiver conosco, Pai, nada que nós viemos fazer vai adiantar. Mas nós cremos que o Senhor está à frente dessa obra. Nós cremos, Pai, que o Senhor é quem nos conduz. É o Senhor que fortalece as nossas vidas. É o Senhor, Pai, que renova a cada manhã, Pai. Por isso nós clamamos ao Teu Santo Espírito nessa manhã. Venha, Senhor, com o Teu vento impetuoso, tocando, soprando sobre nós, quebrantando, Pai, os corações, Pai, ali duros, e renovando aquele que está com o coração aberto. Oh, Senhor, libera, Pai, sobre nós a Tua maravilhosa graça. A graça, Pai, que nos constrange. Oh, Pai, a graça imerecida, Senhor. E, Pai, muito obrigado, Pai, porque nós fomos chamados para uma obra. Oh, Pai, de muitos o Senhor tem nos escolhido, e por isso para nós é um privilégio. Ah, Pai, o que seríamos de nós sem a Tua graça? O que seríamos de nós, Pai, sem a Tua presença? Oh, Pai, às vezes nós erramos, Pai, porque nós falamos que nós nos convertemos, mas isso é uma mentira do diabo. Na verdade, foi o Senhor que veio até nós, mostrando em nós, Pai, o quanto nós éramos falhos, o quanto nós somos pecadores, e por isso nós precisamos do arrependimento genuíno, e precisamos do Teu favor, nós precisamos do Teu amor, Senhor Jesus. Por isso, nessa manhã, nós Te clamamos, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão aqui conosco, a cada um, Pai, que está aqui, Pai, neste lugar, nessa igreja, Pai, que sejam abençoados, que nós possamos sair, Pai, de uma maneira diferente. Oh, Pai, que a palavra, Pai, que o Estênio estará ministrando sobre nós, que seja, Pai, direcionada do céu sobre a vida do Teu servo, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, que está aqui, guardando, fortalecendo, abraçando com o Teu amor, Pai. Oh, Pai, isso que nós Te pedimos essa manhã, Pai. Fale conosco, Pai, renova, Pai, a nossa força, renova o ânimo. Se porventura tiver alguém aqui triste, abatido, Pai,
oh Pai, acuado, que o Senhor, Pai, renove as forças, Pai. Se houver alguém aqui, Pai, enfermo, doente, Pai, que o sangue do Senhor traga cura, Pai. Oh, Pai, porque aonde nós estamos, oh, Pai, o Senhor está, Pai. Ali, Pai, o lugar é diferente. Oh, Pai, onde o Senhor está, o lugar nunca mais é o mesmo. Aonde o Espírito Santo está, Pai, nunca mais, Pai, ali há tristeza, nunca mais ali, Pai, há desânimo, mas assim a tua alegria. E mesmo nos momentos difíceis, o Senhor é poderoso para renovar. E mesmo nos momentos alegres, o Senhor também é poderoso para dar mais alegria, mais graça e mais misericórdia. Por isso, Pai, nós te pedimos nessa manhã, Senhor, fale conosco, Pai. Derrama, Pai, da tua misericórdia, Pai, sobre cada um. Abençoa, Pai, a vida, Pai, dos nossos irmãos que estão nos assistindo, aonde quer que eles estejam, Pai, que sejam abençoados. Pai, nós não estamos aqui, Pai, para atrás de status. Nós não estamos aqui, Pai, para sermos reconhecidos pelos homens. Nós estamos aqui embaixo de uma missão, oh, Pai, de falar do Teu nome, de pregar o Evangelho, e crendo que é o Senhor que vai conectar as pessoas, sendo que é o Senhor que vai dar os perdidos, os sedentos e os famintos, aqueles que querem verdadeiramente uma transformação, aqueles que querem verdadeiramente, Pai, o Senhor na vida deles. Por isso, Pai, eu te peço, Pai, nessa manhã, abençoa esse culto. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, Pai. Abençoa esse trabalho. Abençoa as crianças, Pai, que fazem parte também, Pai, aqui desse grupo, Senhor. Pai, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias. Oh, Pai, livrando, Pai, de toda afronta. Livrando, Pai, de tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, de todo levante do diabo, nós quebramos em nome de Jesus. Nós reconhecemos o Teu senhorio nas nossas vidas. Oh, Pai, nós reconhecemos o senhorio das suas vidas. Que nessa manhã você possa falar: eu reconheço o senhorio de Jesus na minha vida. A minha vida não está mais nas minhas mãos. A minha vida agora pertence ao Senhor. Oh, e Ele vai fazer da minha vida segundo a tua vontade, segundo o querer do propósito eterno de Deus na minha vida. Oh, e o propósito de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Oh, aleluias! E quando nós fluímos nesse propósito, quando nós fluímos nessa graça, oh, meu irmão, você pode ter certeza que você vai passar por muitas lutas, por muitas dificuldades, ou às vezes momento de querer desistir, de querer fugir do chamado, mas não seja como Jonas, fique onde você está, porque Deus tem um propósito na sua vida. Oh, nós não estamos falando de localização, nós não estamos falando de questão geográfica, da cidade A ou da cidade B, nós estamos falando de um propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, nessa manhã, se fortaleça no Senhor, se fortaleça na palavra do Evangelho, porque é Deus que vai agir por você. Oh, Deus vai falar nessa manhã, é Deus que vai agir por você. Às vezes nós queremos tomar as decisões por nós mesmos, porque nós estamos ali tristes, desesperados, ou às vezes sem saída, mas nós às vezes esquecemos de olhar como Davi fala. Nós olhamos para o monte, e é do monte que vem o nosso socorro. Oh, meu irmão, Deus não te esqueceu, Deus não desampara. Aquilo que foi pregado no último domingo, nós já fomos moços, agora nós somos velhos, mas nós nunca vimos um justo passar fome, nós nunca vimos a sua descendência mendigar um pão. É Deus que te ampara, oh, é o amor de Deus que te sustenta, e que nessa manhã você possa ter essa clareza. Se eu estou aqui na igreja, se eu estou de pé com a minha família, se eu estou de pé na minha vida, é porque a misericórdia, a graça e o amor de Deus tem sustentado isso. Oh, nós não temos mérito nenhum, Estéreo. Nós não temos mérito nenhum, porque Deus não está atrás do teu mérito. Oh, porque a graça é o contrário disso. A graça é o favor imerecido, mesmo nós não merecendo, porque Ele é bom, é isso que Ele dá para nós. É porque Ele é bom, é porque a sua misericórdia dura para sempre. E que nessa manhã você possa se encher de graça. E se você crê nisso, dê uma linda salva de palmas. Oh, e diga glória a Deus. Oh, aleluias. Dê um abraço ao seu irmão da direita e da esquerda e fala para ele: é Deus que sustenta a sua vida. Sai do seu lugar e diga isso. Aleluias. Aleluias. Oh, Deus. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias. É Deus que sustenta a nossa vida. Amém, Senhor. Deus que sustenta a sua vida. Aleluias, aleluias.
Amém. Feche teus olhos, vamos cantar essa canção. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nessa manhã. Aleluias. Que sempre estás comigo, Senhor. Aleluias, aleluias. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Nada acontece na nossa vida à toa, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Vamos declarar que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declare isso na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É verdade. Aleluia. Eu sei, sempre estás comigo. O Senhor sempre está contigo, Senhor. Aleluias. Vamos cantar essa canção. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É verdade, nada acontece se não for da vontade de Deus. Preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Vamos declarar que Ele é nosso Senhor, meu Senhor. Aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Oh, aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu creio, Senhor. Aleluias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Aleluias. Para o bem daqueles que te amam. Oh, feche seus olhos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo relata, como diz esse louvor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Você foi chamado para algo aqui nessa terra. Você foi chamado para ser a imagem e a semelhança do Senhor. As suas obras não mais são do Estênio, não é mais da Giovana, da Silmara. Agora as suas obras pertencem ao Senhor. E aonde nós estamos, nós refletimos a Cristo. Que nessa manhã o Senhor esteja neste lugar, derramando graça, derramando a sua bondade. Oh, e que você possa receber no teu coração que todas as coisas cooperam para o seu bem. Aí às vezes você pode falar, mas está tudo dando errado. Mas se estiver no centro da vontade de Deus, é isso que importa. Às vezes você fala, Jorge, mas você não sabe a luta, a prova que eu estou passando. Mas se for da vontade de Deus, tudo vai terminar bem. Oh, Jorge, você não sabe como está minha família, você não sabe como estão meus filhos, o meu casamento. Mas se estiver no centro do propósito de Deus, tudo vai terminar bem. Oh, não é como você pensa, não é como você vê, mas é como Deus vê a sua vida. Oh, e quando nós aceitamos a Cristo, nós não somos mais pecadores. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós não temos mais mácula, porque Deus não olha agora mais o nosso pecado. Deus agora olha
sangue de Jesus sobre a sua vida. E o sangue de Jesus, meu irmão, nos purifica, assim diz a palavra, de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de toda mancha. Na hora que o diabo tenta nos acusar, o Senhor fala, olha para o sangue. E o diabo não tem força, não tem poder, porque no sangue há a justificação de Cristo nas nossas vidas. Que você possa ser abençoado nessa manhã, através das canções, através da oferta, através da palavra, e que o seu coração se abra para o Senhor, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga glória a Deus, e dê uma linda salva de palmas, aleluias, aleluias, oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluias, Deus está aqui, o Espírito Santo se faz presente, irmãos. Ou às vezes nós olhamos, sabe, para a estrutura. Oh, mas antigamente, quando os apóstolos pregavam, não existia caixa de som, não existia microfone, não existia nada. Existia apenas a unção do Espírito Santo de Deus. E o que nós precisamos, Esther, é apenas a unção de Deus a nosso favor. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Gi, pega um copo de água para mim. Depois dá água para os irmãos que... Não sei como que tá aí na cidade dos irmãos, mas aqui em São Carlos, né? Tá muito calor. Não sei nem quantos graus tá. Acho que tá com o quê? Uns 30 aí. Ah, vê aí hoje. Não, mas deve estar uns 30 graus no mínimo. Os irmãos estão nos assistindo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Está quente aqui, é o Santo Espírito Santo e tem o calor também. Hã? Aí, 28 graus. Dá um copo de água para mim, gente. Minha boca está seca. Traz um copo de água para mim, gente. Aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus. Quer trazer uma palavra de oferta aqui para os irmãos? Daqui a pouco vai colocar o Pix. É 32 graus. Tá quente, por isso que eu falei, tá mais de 30 graus. Tá? Abra sua Bíblia em Salmos 23. Quer trazer uma palavra de oferta? Daqui a pouco quem vai trazer a palavra para nós hoje nessa manhã é o Estênio. O irmão Estênio Alves vai ministrar para nós. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Salmos 23, verso 1. Amém, os irmãos podem procurar aí, fica à vontade. Isso. É o Salmo de Davi. Davi fala o seguinte, irmão, Salmos 23, verso 1. E eu quero ministrar a oferta. Em cima disso, não vou demorar. Quando os irmãos falam isso, dá até medo, né? É verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Fala pro seu irmão com todo carinho, com todo respeito, fala assim, você tem 2 seguidores. Bondade e misericórdia. Então agora ninguém que aceitou Jesus pode falar, eu não tenho nenhum seguidor. Agora você tem 2 seguidores. A bondade e a misericórdia. E a vantagem desses seguidores, Estênio, diferente da rede social, só fazendo uma alusão, é que esses seguidores vão caminhar com você até o resto da sua vida. Na rede social lá a gente tem 1.000, 10.000, 20.000, tem gente que tem 1 milhão, mas nenhum desses vai caminhar com você até o final da sua vida. E aqui a palavra diz que a bondade e a misericórdia, que são os nossos seguidores, elas vão caminhar todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a promessa de Deus para nós. E em relação às ofertas, pegando o gancho que o Estênio ministrou no último domingo, a obra de Deus ela é sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. Não tem como fazer uma obra, Estênio, se a igreja, né, o povo de Deus, os irmãos... segura aqui. Que daí você fica aqui para mim trazer oferta. Olha que benção. Não quero não, Gia. A igreja ela só pode ser sustentada, Estênio, se tiver ali um povo fiel.
um povo que entende o propósito. E eu não estou falando de quantidade, porque às vezes nós ficamos deslumbrados com a quantidade. Ah, minha igreja tem 5 irmãos, minha igreja tem 5.000, minha igreja tem 5 milhões. Amém. Glória a Deus por isso. Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu propósito, a qual Deus estabeleceu. Mas nós estamos aqui em São Carlos, irmãos, iniciando esse trabalho, e nós temos os primeiros desafios. O primeiro desafio era ter cadeiras minimamente confortáveis, né, Estela? A gente estava tendo as minhas cadeiras aqui de casa, e era cadeira simples, né? E até o culto das crianças já estava faltando cadeiras. Aí, graças a Deus, nós já conseguimos comprar as cadeiras. O Estênio, semana passada, ele já mostrou para os irmãos. E foi através de dízimo, através de ofertas, que os irmãos abençoaram essa obra que a gente conseguiu. O próximo passo nosso agora é reestruturar o som. Né, Estênio? Hoje a gente, infelizmente, tivemos um probleminha com o nosso som. Então, nós vamos agora trabalhar, em nome de Jesus, para nós conseguirmos um som minimamente, né, Estênio, adequado. Então, o que eu quero falar para os irmãos? Quem sustenta a sua vida financeiramente não é você. De repente você fala, Jorge, que absurdo que você está falando, eu trabalho, eu acordo 7 horas da manhã, eu chego em casa 10 horas da noite, eu trabalho de domingo em domingo. Mas não é você, porque se você pensar dessa maneira, nós estamos sendo egoístas com o Senhor. Porque quem dá a sabedoria, quem dá a força para você ter o seu trabalho, eu vou fazer uma pergunta, é você ou é Deus? É Deus. É Deus que te dá condição, que te dá saúde, né, Estênio? Que te dá sabedoria, que te dá visão de negócio para você conseguir o pão, seu pão, o nosso de cada dia. Então Deus está por trás das suas finanças. E enquanto nós não descobrirmos isso, se nós não tivermos essa revelação clara, que é Deus que é o meu pastor, é Ele que me sustenta, é Ele que me faz repousar, é Ele que não me deixa desamparado, a nossa vida financeira ela fica patinando. Então, quando nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, a uma obra, e eu estou pedindo aqui com todo o carinho, com todo o respeito aos irmãos, ajudem-nos com o seu dízimo, com a sua oferta, mas como o Estênio falou, se você não sente no coração de abençoar, fique à vontade. Nós não estamos pedindo para você tirar o dízimo da sua igreja e daqui, não é isso que nós estamos falando. Mas se você puder contribuir com uma oferta, com algo especial, que você foi movido por Deus e entende que essa obra é séria, que nós estamos aqui em São Carlos pregando o evangelho, não para uso pessoal nosso, mas para que pessoas, crianças, famílias sejam convertidas, e você entende esse propósito e conhece a nossa seriedade, que você abençoe nessa obra, que você sustente essa obra. E toda vez que nós formos avançando aqui, nós vamos avisando os irmãos. Então o fundo foi através de dízimo e oferta, as cadeiras, nós temos lanche para as crianças, nós temos caixa de som agora para correr atrás. Então se você puder, em nome de Jesus, abençoar essa obra, e não quero falar de dinheiro, estou falando de coração. Se você quer abençoar, eu quero abençoar a obra que o Jorge, os irmãos estão fazendo em São Carlos, nós temos um Pix aqui, a Rose vai estar colocando, já colocou o Pix? O Pix é o e-mail, igrejapalavra2024@gmail.com. O Pix é esse, é um e-mail, igrejapalavra2024@gmail.com. Então se você puder ofertar, abençoar essa obra, vai lá, copia essa chave, faz o seu Pix e nos abençoe. Nós não queremos estipular e não vamos fazer isso. Fique à vontade, mas eu falo aqui e fica o meu apelo. Abençoe essa obra. Seja generoso com essa obra. Se você está tendo condições de abençoar, é porque Deus está te prosperando, né, Estênio? E automaticamente você prosperando a obra de Deus, você vai ter o seu galardão lá nos céus. Porque a obra de Deus ela é assim, Estênio. Uns pregam, outros cuidam de pessoas, outros cuidam de criança, outros trabalham num lado da igreja e outros trabalham cooperando financeiramente. Às vezes você não tem condições de pregar, mas você tem condições de ofertar. Isso também é fazer a obra de Deus. A gente acha que a obra de Deus é só aquele que está pregando. Exemplo, o Estênio vai pregar hoje, então é o Estênio só que está fazendo a obra de Deus. Mas todos nós aqui temos né, Estênio? Temos um detalhezinho aqui na casa de Deus. Uns preparam a cadeira, outros servem a água, outros trazem a água aqui para o Estênio, outros trazem a oferta. E todos nós aqui dentro da multiforme graça de Deus se tornamos o corpo de Cristo aqui na terra para abençoar vidas. Então, abençoe essa obra, fica aqui meu apelo, não se sintam constrangidos. A obra aqui é em São Carlos, de repente os irmãos quiserem ver mais detalhes, né, Estênio? Jorge, eu quero abençoar, mas eu quero saber mais dessa obra. Entre em contato conosco, se você puder também colocar o nosso WhatsApp, é 11, que às vezes o irmão quer abençoar, Estênio, mas ele quer saber o que ele quer saber, 11 9, meu número,
7765-4833. Então, se você de repente quer abençoar e quer saber um pouquinho mais, Jorge, eu queria que você me mandasse fotos do trabalho, entre em contato conosco que a gente mostra todo o trabalho aqui que nós estamos realizando aqui em nome de Jesus, amém? Se você está com a sua oferta, se você quiser fazer seu Pix, antes nós vamos só orar aqui e abençoar aqui em nome de Jesus, amém? Vamos abençoar aqui? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por cada ofertante, por cada dizimista, Senhor, que tem confiado nesse trabalho. Pai, aqueles irmãos, Pai, que de longe, que tem ofertado, Pai, nós sabemos que já tem pessoas que estão ofertando nessa obra. Pai, que o Senhor supra as necessidades dos seus filhos, que o Senhor abençoe, Pai, Pai, os celeiros, Papai. Pai, nos dê também a sabedoria, nos dê a direção certa, para que esse recurso seja destinado, Pai, para a Tua casa, para a Tua obra. Abençoa, Pai, a cada irmão, Pai, que tem acreditado, que tem confiado nesse trabalho. Que o Senhor, Pai, prospere 100 vezes mais essas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quem vai trazer hoje a palavra é o amado irmão Estênio. Vem aqui, Estênio. Estênio falou que tá com a mão gelada, né, Estênio? Hã? O microfone, pega aqui, Estênio. Ó, eu vou também falar. Vem aqui, Estênio. Irmãos, vem aqui, Estênio. O Estênio é um grande amigo, irmão que Deus me deu aqui em São Carlos. E essa semana foi aniversário dele, fez 30 anos. Mais 20. Não é, Estênio? Tô brincando. O Estênio fez aniversário dia 23. E foi um prazer o aniversário dele, que eu até liguei para ele, e eu falei para ele, né, Estênio, que o melhor presente é ter uma oração sincera diante de Deus. Eu acho que todos nós gostamos de ganhar presente, não vamos ser hipócritas, né, mãe? Ninguém fala, eu não quero ganhar um presente, nem que seja uma lembrancinha, né? Porque quando você presenteia, não estou falando de valores, mas estou falando no sentido de dar o presente, é que você reconhece aquela pessoa, você entende que aquela pessoa é especial. E aí, o Estênio fez aniversário. O Estênio é um irmão que tem me ajudado demais aqui em São Carlos, em várias situações particulares, situações ministeriais, espirituais. O Estênio tem sido um braço direito meu mesmo. E eu lembro que o pastor Samuel falou uma coisa que é verdade. Ele falou, Jorge, Deus vai colocar, nem que seja um irmão, para te fortalecer lá em São Carlos. Então eu vejo como uma resposta de Deus o Estênio aqui na minha vida. Amém. Então, Estênio, eu queria orar por você, se você permitir. Amém. E depois nós queremos dar uma lembrança. É uma lembrança só, tá? Amém. É uma lembrança, você merece muito mais. Mas é um sinal que você está sendo reconhecido por nós. E eu quero te abençoar diante dos irmãos aqui e diante de Deus. Amém. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos? Estenda as suas mãos aqui. Amém. Gigi, estenda as mãos. Isso, Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pelo aniversário do Estênio. Obrigado. Pai, e como eu falei, Pai, o melhor presente que nós podemos ter, Pai, é a Tua presença. Por isso, Pai, eu abençoo, Pai, junto com os meus irmãos aqui como igreja, a vida do Estênio. Abençoando, Pai, a sua vida, Pai, o seu casamento, os seus filhos, os seus netos, os seus negócios, Pai, a sua saúde. Sim. Pai, que a bênção de Abraão, Pai, esteja sobre a vida do Estênio. Pai, bênção essa, Pai, que aonde ele colocar os pés e as mãos, Pai, ele será abençoado. Pai, me sinto privilegiado para estar caminhando com o Estênio. Que o Senhor, Pai, continue dando mais anos e anos, Pai, de vida sobre a vida do Estênio. Pai, dando saúde, dando visão, dando sabedoria e principalmente, Pai, cobrindo ele da Tua unção, da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, muito obrigado pela vida do Estênio, Pai. Pai, que ele continue, Pai, sendo esse homem fiel, sincero e transparente na Tua presença. Pai, guarda ele também, Pai, de todas as mentiras, de todo ataque de Satanás, tudo aquilo, Pai, que vem de afronta a vida do Teu servo, Pai, nós quebramos nessa manhã e nós colocamos o Estênio nas Tuas mãos, Pai. Pai, usa ele também na palavra que ele vai ministrar. Queima os lábios dele, Pai. Pai, toca no coração dele, Pai, que nós sejamos tremendamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Estênio, uma lembrança. Obrigado. Deus abençoe, fica à vontade. Amém. Agora é com você, Estênio. Louvado seja Deus. Aleluia. Que bênção, hein? Os irmãos podem sentar. Podem se sentar. Eu confesso aos irmãos que eu já estou realizado. Se terminasse o culto agora, eu já ia para casa satisfeito, né? Não é por causa do presente, não, tá?
É por causa da presença. Por causa da presença de Deus. Através do louvor, através da ministração, através da oração, eu posso sentir a presença de Deus. Até me emociono, porque quando o irmão falou sobre as promessas de Deus na sua vida, quando Deus prometeu que teria alguém para te ajudar, sempre teria alguém, é gratificante quando você percebe que Deus pode te usar para alguma coisa, né? Então, para mim é um prazer, é um privilégio poder fazer parte dessa promessa. Amém? Então, Deus trabalha no coração da gente e a gente se coloca na posição. Isso é importante. Deus quer te usar? Deus quer te usar. Silmara, Deus quer te usar, mas o importante é você se colocar na brecha, o importante é você se colocar, irmã Rose, na posição de ser ajudada e principalmente na condição de servir, principalmente na condição de servir. Nós fomos chamados para servir, né? Costumo dizer, o servo que não serve, não serve. Não serve para nada, né? Então nós somos servos para servir, né? Nós somos escravos do Senhor, né? Nós estamos aqui para servir o Senhor mesmo, né? E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Fui muito edificado através do louvor, muito edificado através da palavra, como ela ministrou. E eu até queria repetir com os irmãos aquele louvor que nós cantamos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos falar juntos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Aleluia. Mais uma vez? Amém. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Guarda bem esse versículo, viu? Essa passagem se encontra em Romanos 8, 28, onde fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma certa vez eu falei isso na igreja e as pessoas se alegraram, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu falei assim, olha, mas presta atenção, é daqueles que amam a Deus. Viu? Não é para não é para qualquer um. Você precisa estar engajado, você precisa estar incluído dentro do contexto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é importante você servir esse Deus, amar esse Deus, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma lição que Deus falou muito comigo essa semana e eu pude estudar essa mensagem que Deus falou e eu queria compartilhar com os irmãos, amém? Eu queria enxugar minhas lágrimas aqui e poder agradecer a Deus, né? Por poder estar aqui juntamente com os irmãos, mais uma semana, graças a Deus. Cumprimento a todos também que estão nos assistindo, né, através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a sua família, Dona Jo, todas as pessoas que nos acompanham aí. Gratidão por vocês estarem nos acompanhando, acreditando no trabalho. Nós estamos aqui na Igreja Palavra e estamos fazendo o melhor que nós podemos, porque é para o Senhor, né? Como o pastor falou, nós procuramos trazer realmente a palavra de Deus para as pessoas. Talvez até esse é um dos motivos da igreja ter esse nome, a palavra, né? Porque realmente nós trazemos a palavra de Deus para as pessoas, para a sua vida. E eu fico muito grato a Deus, agradecido mesmo, de coração, por você estar nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, tua família, tua casa. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que acabou de entrar, você que compartilha, né, da mensagem junto conosco. E uma das coisas que o pastor falou que me chamou bastante atenção na hora da oferta é que você que oferta, você não é menos importante do que quem prega. Você que compartilha não é menos importante do que quem traz a palavra, né? Há uma importância para cada situação. Igual eu sempre falo, você que compartilha esse link, você que compartilha essa mensagem, você é muito importante diante de Deus. Porque essa mensagem pode chegar a alguém que eu, como pregador, eu como ministrante da palavra, talvez eu não consiga falar para essa pessoa, né? Então, a irmã Silmara lá no seu café, você tem a oportunidade de compartilhar com pessoas que eu não tenho oportunidade. A irmã Rose tem a oportunidade de compartilhar, o Jorge, todos nós temos, alguns de nós temos oportunidades, né, de levar a contatos que eu não tenho seus contatos.
Então é dessa forma que acontece. É dessa forma que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo abriu uma igreja lá em Tessalônica, e ali os irmãos pregavam para os tessalonicenses. O apóstolo Paulo ia em Coríntios e abriu um trabalho lá, e ali conheciam pessoas que tinham contatos, que tinham família, pastor, e pregavam para aqueles lugares ali. E aí foram levando a mensagem aos lugares. Você entendeu? Então, que nem o pastor falou, você que não prega, você que não evangeliza, né? Ou você que não consegue, não tem condições, não tem oportunidade de fazer tal coisa, mas você que participa com o teu dízimo, com a tua oferta, você não é menos importante que nós. Tem a sua importância também, né? Você está fazendo a sua obra. Uma vez eu preguei também na igreja, que através do seu dízimo, através da tua oferta, você é um evangelista também. Você é um cooperador, né? Então, através da sua oferta é que acontecem as coisas, como tem acontecido aqui, através das compras das cadeiras, através da administração, organização da igreja. Amém? Então, que Deus continue abençoando a sua vida fortemente, em nome do Senhor Jesus. E o que nós vamos falar aqui hoje é sobre a palavra de Deus, sobre as bênçãos que Deus tem para nós. É muito importante nós conversarmos e conhecermos a palavra de Deus, né? Eu tenho tido uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho tido a oportunidade, até algo especial que Deus tem me dado na minha vida, eu tenho ajudado um novo convertido. Você tem que ver coisa mais gostosa que tem, você falar de Deus para um novo convertido. Parece que ele tem uma fome, rapaz. Parece que ele tem uma fome, tudo ele quer, sabe? Ele quer saber, ele quer perguntar, ele quer entender, ele quer comer, né? Eu tenho consolidado um novo convertido, e tudo que ele vê diferente, ele me liga. Mas, Estênio, isso aqui, né? Ô, Estênio, Deus falou assim, né? E explica pra mim. Aí eu falo pra ele, e essa semana ele falou assim, meu Deus, como é lindo, né, rapaz? Você vê, você conhece da palavra, né? É gostoso você ver aquela emoção da pessoa, entendeu? No primeiro amor, né? E eu estive falando para ele sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é o manual do crente, é o nosso manual de instrução. Na Bíblia, na Bíblia você encontra tudo, para tudo. Você encontra soluções para todas as coisas. A Bíblia ensina você a fazer bolo, a Bíblia ensina você a costurar, a Bíblia ensina você a comer, a Bíblia ensina você a ter postura, né, diante de pessoas mais importantes, né? A Bíblia ensina tudo. Ela é o manual do crente, né? E esse novo convertido, ele tem buscado cada dia mais. É bonito de ver. Parece que você está numa festa e servindo um espeto, né? Quem gosta de carne aqui, e você passa perto dele, eu quero, né? Então você fala da palavra e fala, eu quero, né? Então isso é muito importante. E as pessoas buscarem, ler a palavra de Deus. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus? Você tem tido fome da palavra de Deus? Você tem pesquisado esse manual na sua vida? Quando nós compramos um celular novo, ou compramos algo novo, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente lê o manual, né? Quero aprender a tirar selfie, quero aprender a printar, eu quero aprender a fazer coisas, né? E você lê lá como faz, pesquisa, entra no Google, né, pastor? No YouTube, e pesquisa como que faz, como que esse iPhone faz, quais são, né, as coisas que ele pode proporcionar para nós. E na nossa vida cristã, muitas vezes a gente não pesquisa. Está aqui, ó, o manual, e aí você não lê. Aí começa a acontecer coisas, situações da nossa vida, e a gente não sabe como resolver, como lidar com essa situação, né? E era tão fácil se nós lêssemos o manual, se nós lêssemos aquilo que Deus tem para nós, seria tão fácil, porque tudo tem solução para nós aqui, né? Mas eu queria compartilhar com você uma história sobre a vida de José. Não deu tempo, não deu para cantar o hino, né, pastor? Ah, é? O hino que nós íamos, que a irmã Rose preparou. Eu estava falando assim, eu preparei a mensagem sobre José e a irmã Rose preparou um louvor falando sobre José, né? Eu falei para ele, então Deus está testificando, né? Testificando porque a gente não conversou, eu não falei sobre o que eu ia pregar e ela não falou que ela ia ministrar no louvor. E Deus fez isso aí. Graças a Deus por isso, né?
Mas eu queria compartilhar com você um pouco sobre a história de José, né? Quem é José? Quem foi José? José é um menino sonhador, conhecido como o sonhador, conhecido pelos seus irmãos, conhecido pelo faraó, conhecido pelos prisioneiros que estavam lidando com ele. Ele era o sonhador, né? E também era aquele que revelava os sonhos também. Amém. E eu queria que você acompanhasse, você que está nos assistindo também, quer acompanhar, quer aprender sobre essa história, está lá em Gênesis capítulo 37. A história toda ela fala do capítulo 37 até o capítulo 41 e vai em diante. Gênesis capítulo 37 fala a história sobre a vida de José. Mas eu queria pincelar para você, né, passar meio por cima assim, só para te dar uma noção da história, porque a história é linda, a lição é maravilhosa, né? Tem muitas lições que Deus tem para nós aqui, mas eu só queria pincelar, né, pastor, por causa do tempo, e não deixar nada cansativo para os irmãos e ficar enchendo linguiça. Mas eu queria que você, a hora que você tiver a oportunidade, leia com atenção, estuda a palavra de Deus, pega esses capítulos que eu falei para você, Gênesis 37, e estuda para você ver. Você vai ver ali a história de José, é linda demais. Mas vamos lá. José é filho de Jacó, com Raquel. Ele já veio de um nascimento meio difícil já. Jacó já era casado com Raquel, e Raquel era estéril, não podia ter filhos. E uma mulher estéril, ela se sente incompleta, né? Ela se sente que falta alguma coisa, ela não consegue dar luz, não consegue dar um filho ao seu marido, ela já se sente inferior, né, pastor? Então ela se sentia desse jeito, entristecida. Então ela decide falar para Jacó e falar: olha, eu permito que você se deite com uma das suas servas e tenha filhos, né? Porque a idade vai chegar, o tempo vai passar e você não vai ter filhos. Então eu permito que você se deite com uma das suas servas e tenha filhos. Eu estava meditando nessa palavra e fiquei pensando, quando você coloca alguém no meio do seu relacionamento, nunca dá certo. Já reparou? Nunca dá certo. Toda vez que colocou alguém no meio do seu relacionamento, desde Abraão, né? Desde quando Sara permitiu que Abraão se deitasse com Agar também, já começou a dar problema, né? E nós vemos hoje, no mundo atual hoje, os casais, eles querendo apimentar, querendo esquentar, querendo fazer algo, né? Querendo colocar pessoas no seu relacionamento, sabia disso? E eu estava pensando, se lá atrás deu errado, o Senhor já estava mostrando para nós que não dá certo. Isso vai dar errado, isso não vai esquentar, isso vai queimar, vai acabar, né? Mas muitas pessoas estão ainda enganadas pelo diabo, querendo esquentar o seu relacionamento, querendo esquentar a sua família, querendo envolver mais pessoas dentro do seu relacionamento. Esse é um perigo muito grande. Eu falo para você, e Deus fala para você nessa manhã, não faça isso não. Evita essas coisas. Se Deus colocou você e o seu cônjuge, se Deus colocou você e a sua família, não envolva mais pessoas ali dentro, não. Entendeu? Aceita aquilo que Deus preparou para você. Assume aquilo que Deus preparou para você. Ame a pessoa que Deus colocou ali do teu lado, né? E viva essa história que Deus tem para você. Amém? Então o que aconteceu? Ela permitiu que Jacó se deitasse com as suas servas, e a sua serva teve filhos. Eu não sei se foi bom ou ruim, eu sei que já teve 10 filhos. 10 filhos. Jacó teve com as suas servas. E ali então começou já a tristeza de Raquel. Porque Raquel queria ter filhos e não podia ter, né? E ela triste, queria filhos, e até tem uma passagem que ela fala orando a Deus, ela fala: me dá um filho, senão eu morro. E até tem um louvor que fala, né? Dai-me filho, da Ludmila Ferber, dai-me filho, senão eu morro, né? E ela era muito ansiosa. Raquel era uma pessoa muito ansiosa, ela queria filhos. E a Bíblia diz que, ali no capítulo 37, que Deus se lembrou de Raquel.
Deus se lembrou de Raquel e concedeu a ela, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E colocou o nome dele de José. Aleluia. Porque ela queria mais. Ela queria mais filhos. Né? E na ansiedade dela de querer mais filhos, ela engravidou de novo e teve mais um filho chamado Benjamim. E naquele filho ela teve um problema no parto e ela veio a falecer. Mas pela ansiedade dela, sabe? De querer ter, de querer fazer, né? E aconteceram essas coisas aí. Então ficou José. José, a Bíblia diz que ele era paparicado por Jacó. Ele era amado por Jacó. Talvez por quê? Porque ele era filho da mulher que Jacó amava, né? Que era Raquel, né? E sendo o único filho, sendo dele com Raquel, Raquel vem e morre, e ele fica com José. E aquilo já começou a causar ciúmes entre José e seus irmãos. E os irmãos já começaram a olhar para ele diferente, né? Então ele se sentia privilegiado, ele se sentia preferido, e realmente Jacó bajulava José. Jacó tinha um carinho maior por José do que os seus irmãos. A rapinha do tacho, né? Então ali a gente vai vendo, né, que o cuidado de Jacó com José, né? E a Bíblia diz assim que ele Jacó faz uma veste, uma túnica bonita e dá para José. Dá detalhes, que era de manga longa, viu? Era de manga longa. Chique, né? Toda listada, bordada, né? E ele dá para José. Isso aí causa mais ciúmes ainda nos seus irmãos. Então ele começa a ter problemas com seus irmãos, né? Então a Bíblia diz assim que passando o tempo, José começa a ter sonhos. José começa a sonhar. E ele começa a contar os sonhos dele para os irmãos dele. Olha, eu tive um sonho, ele junto os irmãos dele e fala, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que nós estávamos colhendo trigos, né? E que havia alguns feixes de trigos ali. Tinha o meu e tinha mais 11 feixes de trigo. E aqueles 11 feixes se curvavam diante do meu feixe. E aqueles irmãos já entenderam, né? Falaram, esse cara está querendo crescer, né? Está querendo crescer, né? Então quer dizer que ele vai governar sobre nós, né? Ele vai liderar nós, né? E os irmãos, isso causava mais inveja ainda. E mais para frente ele tem um outro sonho. E ele chama até o pai dele, a mãe dele, e fala, eu tive um sonho. Eu queria contar para vocês. Eu tive um sonho que havia as estrelas. E também havia o sol e a lua estavam ali, se curvavam também diante de mim. Aí Jacó já falou, opa, peraí. Até eu e tua mãe? Teus irmãos também se curvavam diante de você? Eu e sua mãe também? Aí José falou, era? Ele falou, não, peraí, então tá, né? Até meio pia. Até meio pia, porque eu fico imaginando, sabe? A situação, né? Ele falando, e Jacó falou, não, rapaz, peraí. Agora você, né? Seus irmãos tudo bem, mas eu e sua mãe, rapaz, né? E aí Jacó começou a observar, né? Jacó começa a observar essa situação. Mas Jacó, ele não é uma simples pessoa. Ali, na verdade, ali já não era nem Jacó, mas ele já era Israel. Ele já tinha mudado o nome de Jacó para Israel, já, né? Então, esse Jacó já tinha um conhecimento do que é Deus, já tinha uma experiência com Deus. Você sabe quem é Jacó? Jacó é neto de Abraão. É neto de Abraão. José é bisneto de Abraão. É o patriarca de Abraão. Abraão, Isaac é o pai de Jacó. Jacó que é pai de José. Ó. Então, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos acompanharão até a 3ª e 4ª geração. Então José ainda era a 4ª geração. Você entendeu? Então Jacó não era qualquer pessoa. Jacó já tinha passado por experiência. Filho, neto da promessa, né? Então ele já conhecia, ele sabia de quem que estava falando.
Jacó conhecia Deus, né? E então ficou mais visível para ele. Começou a imaginar, peraí, esse sonho não é qualquer sonho, né? Não é à toa, alguma coisa Deus tem para nós, né? Deus está querendo falar alguma coisa. E então a Bíblia diz que Jacó começa a observar a vida de José, né? E mais para frente, a Bíblia diz que os irmãos de José pastoreavam ovelhas também. E naquela época, eu lendo o contexto, você vai ler a história, você vai ver que como eles tinham bastante ovelhas, os pastos ali não davam. Então eles tinham que procurar pastos, ir para outros lugares, então eles iam para longe, né? E uma certa vez, Jacó fala, olha José, vai levar almoço para os seus irmãos, procura ver onde que eles estão lá e vai atrás deles, né? E uma das coisas que eu percebo nessa mensagem é que José era obediente. José obedeceu. E eu fiquei pensando, se fosse nos dias de hoje, se mandasse seu filho, vai levar almoço para os seus irmãos lá, capaz de ele chamar o conselho tutelar para nós. Meu pai está abusando de mim, né? Mas a Bíblia diz que José, ele era obediente. E obedeceu e foi. Chegando lá naquele lugar, ele não encontrou seus irmãos. E foi procurar os seus irmãos. E ele encontrou uma pessoa que estava passando por ali. Ele falou assim, você não viu uns rapazes pastoreando ovelhas? O rapaz falou, eu vi, eles dormiram em tal lugar, mas já foram para Éder, já foram para outro lugar, já antes que eles iam apacentar em outros lugares, em outro pasto. E José foi para encontrar os seus irmãos. E a Bíblia diz que lá na frente, ele encontra os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando os irmãos dele viram ele de longe, já começaram a planejar o mal dele. Porque os irmãos tinham inveja dele, né? Então quando viram de longe, já começaram a planejar o mal dele. E eu quero dizer para você, tem gente que tem tanta inveja de você, só de ver você de longe já tem inveja de você. Tem gente que tem inveja do jeito que você anda, irmã Rosa. Né? Tem gente, pastor, que tem inveja do seu sorriso. Tem gente que tem inveja do carro que você tem, das coisas que você tem, da família que você tem, né? Da paz que você tem. Tem muita gente que tem inveja, né? Mas José, como ele era novo, imaturo, ele não pensava muitas coisas, né? Ele, simples, né? Inocente, contava os sonhos. Outra lição que nós temos é o quê? Não conte seus sonhos para qualquer pessoa. Não conte seus projetos para qualquer pessoa. Eu tenho uma cliente minha que ela fala assim, olha, tem um projeto aí, mas não vou contar porque parece que tudo que eu conto não dá certo. Mas eu vou contar para vocês. Eu falo, não conta para mim não. Vai que cai essa acusação sobre mim. Eu não quero saber. Eu não quero saber, né? E como diz o pastor Ney, guarda teu coração. E então, e ele contava, né? Ele contava os sonhos. E para nós é uma lição para nós. Não conte, não comente. Principalmente para pessoas que você sabe que não tem maturidade para entender os seus sonhos. Principalmente para pessoas que você sabe que não vai ter a mesma alegria que você. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você contou uma bênção para alguém e você viu que alguém entristeceu. O semblante cai. Comigo já aconteceu. Eu contei uma vitória para uma pessoa que ela não estava esperando uma vitória minha. Parecia que ela estava esperando uma derrota minha. E quando eu contei que eu passei, meu Deus, né? Uma certa vez eu trabalhava numa empresa e eu fui prestar um concurso numa faculdade. E o filho do meu patrão também foi. E, por ironia do destino, eu passei e ele não passou. E quando eu fui falar para o meu patrão que eu precisava mudar o horário porque eu passei, ele entristeceu. E se revoltou contra mim que não me mudou de horário. Eu perdi a faculdade, perdi a oportunidade, né? Mas como nós falamos no começo, todas as coisas cooperam, né? A gente sabe o trabalhar de Deus, né? E então eu não fui para aquela faculdade, não fiz o curso que eu tinha passado. Mas, então a Bíblia diz que José vinha vindo e os irmãos de longe já tramaram. E eu não sei por qual razão, o nome desse irmão que tramou contra ele era Rubens. Eu até lembrei da irmã, né? Era Rubens, o nome do irmão que tramou contra a vida de José.
né? Rubens chamou seus irmãos e falou assim, vamos jogar ele dentro de uma cisterna. O pastor dá risada. A história do Rubens, que é Rubens, não é. Do tio S. Aleluia. Então. Assistindo, tá tipo assim. Aí, pronto. Chamaram contra mim. Hoje eu não tô lá, eles estão falando de mim. Um dia o Rubens vai estar aqui, o Rubens vai estar aqui, né? Para poder se defender do Rubens. E a Bíblia diz que ele tramou, né? Combinou com seus irmãos, falou assim, vamos jogar ele numa cisterna. O que era uma cisterna? Era um poço que já não havia mais água. Você imaginou um poço? Só que lá embaixo não tinha água, era seco. E jogaram ele lá. E a Bíblia diz que ali eles ficaram e foram comer, primeiro pegaram a comida, né, que ele levou, e foram comer. E Rubens saiu, foi para outro lugar ali, e ficaram, e os outros irmãos ficaram ali, em volta do poço. E a história diz que vinha passando uma caravana de Jerusalém, de Israel. E os irmãos aí, tirando Rubens da história, né, Judá pega e fala, vamos vender ele. Vamos vender ele. Rubens não estava ali perto, Rubens estava longe, tá? Rubens. E então eles decidem vender José para aquele povo que estava ali naquela caravana, né? E venderam José. A Bíblia diz que quando Rubens chegou e soube do que aconteceu, Rubens ficou muito bravo. Mas por que fizeram isso? Não era para vender, era só para dar um castigo nele, né? E o que eu aprendo com isso? Muitas vezes a gente faz algumas coisas pensando que não vai ter consequência. Não era nada. Ah, é só uma coisinha só, vamos só, né? É um pecadinho, né? É simples, não vai dar nada. Vamos fazer só isso aqui só, né? Pegar só um pouquinho, não vai nem perceber, né? Mas a Bíblia diz que um abismo sempre puxa o outro. Um abismo sempre puxa o outro. E o diabo, irmãos, a Bíblia diz que ele não dorme. Ele não descansa, não para dormir, né? Há um ditado aí que eu vejo, uma frase muito conhecida que as pessoas falam, aquele que te protege não dorme, né? Não cochila, né? Que está falando de Deus, né? Mas eu quero dizer para você que o diabo também não dorme, viu? Ele vive procurando, né, algumas formas para poder te atrasar também, te atrapalhar também. Amém? Então José é levado. A Bíblia diz que José é levado e vendido como escravo, né? E lá, como escravo, ele foi vendido e foi levado na casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que José fazia dava certo. Tudo que José tocava prosperava. As decisões que ele tomava, as coisas aconteciam, né? Eu vejo isso, sabe como? A presença de Deus. Amém. Né? E Potifar, ele percebeu isso aí. Potifar, ele era o chefe da guarda. Você vai ver isso aí escrito lá no capítulo 37. Potifar, ele era o chefe da guarda e ele comprou José e levou para trabalhar na sua casa. Então ele começou a trabalhar ali e governar. E tudo que ele fazia, ele dava certo. Começou a governar as coisas de Potifar. E Potifar foi dando mais confiança para ele, dando mais poder para ele, autoridade para ele, né? E ele começou a governar ali os servos, que tinha mais servos dentro da casa. Então ele era um governador, né? Um chefe ali dentro da casa de Potifar. E as coisas começaram a dar bem, né? Começou a dar tudo certo. Até que a mulher de Potifar dá em cima de José. Começa a assediar José. Já reparou que na nossa vida também é mais ou menos assim? Quando parece que está dando tudo certo, né? Parece que alguma coisa já vem querendo nos assediar, querendo nos tirar do caminho, querendo nos desviar da palavra, querendo nos desmotivar, né? Às vezes, pessoas que estão do nosso lado mesmo não acreditam na gente, né? Querem nos desanimar, querem nos... Não é verdade? É tão frustrante quando você está, principalmente na família da gente, quando você está fazendo o melhor que você pode, querendo mostrar que você pode,
E as pessoas que estão ali perto de você parece que não acreditam naquilo que você faz. Tá torcendo, vai dar errado. Parece que, né? Você fala, tá vendo? É uma situação muito delicada, né? Não é verdade? É verdade. Eu avisei. Então, aquela mulher ela começou a dar em cima de assediar José. E a Bíblia diz que José ele era um homem muito formoso. Tinha boa aparência. A Bíblia diz que ele tinha um rosto muito bonito, né? E por José ser essa pessoa bonita, esse moço, na época aí, José estava com 28 anos. 28 anos. Ele foi vendido aos 17, ficou 11 anos na casa de Potifar. Então aí ele tinha 28 anos, certo? Então já era um homem, né? A Bíblia diz que ele era um belo homem, muito bonito, e aquela mulher começou a assediar ele. E o interessante que eu vejo nessa história aí, que se você vai acompanhar lá no capítulo 37, a Bíblia diz que todos os dias ela assediava, todos os dias ela o procurava. E na nossa vida também acontece da mesma forma. O seu funcionário não te dá trabalho um dia, 2 dias na semana, parece que todo dia parece que ele te atenta, todo dia parece que ele quer te prejudicar. As suas vendas ali é difícil, não é um dia, 2 dias na semana, é todo dia lutando, né? Matando um leão por dia, né? E então você vai percebendo que temos que ter perseverança mesmo, né? É uma luta diária, temos que lutar mesmo e prestarmos atenção naquilo lá para podermos conquistar, né? E aí, ela estrategicamente também, né? Ela pega e um certo dia que estava só ela, provavelmente ela planejou, né? Estava só ela, não tinha mais criado nenhum, não tinha mais nenhum empregado dentro da casa. Ela pega e agarra José. Ela vai e agarra José. E José, ele foge dela. A Bíblia diz que José ele não aceita. Ele foge dela, né? E ela fala, vem ficar comigo, quero, né? E tem um texto que José, ele fala, não, eu não vou ficar com você. Eu queria compartilhar com você o versículo, está no capítulo 39 agora, o versículo 9, a parte B, capítulo 39, verso 9, a parte B diz assim, aqui é José falando, tá? Ó. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Então aqui, nessa situação aqui, a mulher, ela assedia José e fala, deita comigo, fica comigo, tal, né? E ele fala, eu não posso. Potifar confiou a casa dele para mim. Leu o versículo. Ó, eu quero ler com você, onde eu falei para você que José era um homem muito belo. Olha aqui, ó, versículo 6, capítulo 39, verso 6. Então entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou, vem e deita comigo. No entanto, ele recusou e afirmou à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor, aqui José falando, tá? Ó, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu. Olha o que José falou. Nem Potifar exerce tanta autoridade aqui nessa casa como eu. Eu que falo, eu que peço para fazer, eu que compro, eu que, né? Tudo é eu que faço. Nem ele confiou tanto em mim que passou tudo na minha mão. Então aqui é onde ele fala. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu. Portanto, nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele.
né? Aqui a parte B que eu falei para os irmãos. Sendo assim, José falando, sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o Senhor e pecar contra Deus? Versículo 10. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José recusava e fazia o possível para manter longe da presença dela. Então, como eu falei para os irmãos, não era um dia só, era todos os dias. Ele vigiava, né? Todos os dias ele tentava fugir daquilo ali, né? Daquela situação. Mas aquela mulher chegou a um ponto que ela agarrou ele. No dia que ela preparou o cenário, não tinha mais ninguém ali na casa, e ela agarrou ele e ele teve que fugir. E deixou a sua túnica, deixou a sua capa ali. Então ela pegou, chamou as pessoas e disse, olha, ele me agarrou, ele tentou abusar de mim, e eu segurei ele para ele não abusar de mim, e gritei, e ele saiu correndo e deixou sua capa. Tá aqui, ó, a prova. Ele saiu correndo quando eu gritei por socorro, e ele saiu correndo e deixou sua capa. E ela contou isso para os servos, e depois contou para Potifar, e Potifar ficou muito bravo com José e mandou prender. Levou para a prisão. Então José foi para a prisão. Olha a situação. Como eu falei, quando parece que está tudo ficando bom, né? Já vai ficando difícil, né? Igual o pastor falou, depois de uma prova, o que vem? Outra prova, né? O importante são as vitórias entre as provas, né, pastor? Né? E então ele foi levado ali preso. E a Bíblia diz que, estando ele preso ali, havia mais duas pessoas. Lembrei da Giovana. Lembrei da Gigi. Ali havia um copeiro preso ali naquele lugar. E havia também um padeiro preso ali também, né? E a Bíblia diz que eles tiveram sonhos. E o copeiro sonhou, teve um sonho, né? Que ele... Só vou resumir para os irmãos, tá? Que ele estava com uma taça e que servia ao rei, né? E havia 3 ramos da videira ali e tal. E perguntou para José o que significava aquele sonho. E José falou uma coisa que me chamou muita atenção. José falou assim, olha, não sou eu quem revela, é Deus que revela, tá? É Deus que revela os sonhos. Isso é muito importante nós entendermos isso. E quem faz a obra é Deus, não somos nós, né? Quem faz a obra não é o pastor Jorge. A obra é de Deus, é Deus quem faz. Quem faz a obra não é o teu dízimo, é a tua oferta. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas auxiliares de Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Então José deixou bem claro para os prisioneiros ali, olha, eu revelo, mas é pela misericórdia de Deus, é Deus quem faz. Não sou eu, não tenho poder nenhum, né? O poder de Deus. Aí ele revelou, falou assim, olha, os 3 ramos significam que em 3 dias você vai ser liberto. Você vai sair daqui. E aquela taça lá significa que você vai voltar a servir o rei, a faraó. Amém. Ah, e o padeiro já se empolgou, falou, pai, então, eu também sonhei também, peraí. Aí o José disse, então conta o teu sonho. Não, eu sonhei que eu estava com 3 cestos de frutas, né? E eu estava assim sobre a minha cabeça, e as pessoas vinham e pegavam, todo mundo pegava, e tinha uns pássaros também que pegavam. Aí o José falou assim, olha, é o seguinte, José falou, os 3 cestos significam também 3 dias que você vai permanecer aqui. Mas depois de 3 dias você vai ser morto, degolado, né? E você vai ser pendurado, e as aves do céu vão comer a sua cabeça. E assim aconteceu. Mas antes, eu até queria comentar um negócio com os irmãos. Quando ele falou sobre o copeiro, quando ele falou assim, você vai sair, você vai voltar a trabalhar com o faraó, servir o rei, lembre-se de mim, tenha bondade comigo, olha só ele fala, tenha bondade comigo, lembre-se de mim, fala para o rei que eu estou preso aqui e que eu não merecia estar aqui, é injusto o que fizeram comigo, eu não assediei, eu não agarrei ninguém, e me colocaram aqui nessa situação.
lembre-se de mim. E José, a Bíblia diz que ele foi esquecido. O rei chamou o copeiro para voltar a servir lá. 3 dias depois comemorou o nascimento do rei. Que era tipo um aniversário que nós temos, né? E comemoraram, fizeram uma festa. Então o rei chamou o copeiro para servir, né? Colocou ele de novo na função dele. E mandou matar o padeiro e colocar a cabeça dele para as aves esconder. Assim como José tinha revelado, né? Pelo poder de Deus. Amém? Amém. E José disse, olha, mas lembre-se de mim quando você estiver na presença do rei. Tenha bondade comigo, não esquece de mim. A Bíblia diz que passou 2 anos e ele esqueceu de José. E foi aí que José ficou 2 anos, pelas contas, José ficou 2 anos preso ali, naquela prisão. Né? Mas o que aconteceu? Um dia o rei teve um sonho. A Bíblia diz que o rei acordou preocupado, porque ele teve um sonho diferente. Ele sonhou que 7 vacas gordas apareceram ali, atravessaram o rio Nilo, umas vacas bonitas, vistosas, gordas, sabe? Apareceram ali e ficou ali do lado. E nisso saíram também mais 7 vacas magras, feia, que nunca ele tinha visto uma coisa daquele jeito lá, e também parou ali. E as vacas magras comeram as vacas gordas. Ele falou, eu não entendi nada disso aí. E teve outro sonho. Sonhou também que apareceram 7 espigas que saíram no pendão, 7 espigas gordas, cheias, né, com muitos grãos. E depois dali também apareceram 7 espigas secas, queimadas, e engoliram aquelas espigas gordas. Ele ficou muito preocupado, porque ele não sabia o significado do sonho. Então o que ele fez? Chamou os magos, chamou os adivinhadores, né? A equipe dos sábios, né? Para revelar para ele o sonho. Porém, todos aqueles que tentaram revelar, nada convenceu o rei. Nada convenceu o rei. Foi aí que o copeiro se lembrou, depois de 2 anos, lembraram de nós, né? O copeiro se lembrou de José. E falou, olha, Faraó, quando eu fiquei preso lá, eu vou até confessar para o senhor, né, que a gente fez aquilo lá e tal, né? O senhor mandou prender a gente ficou preso lá, e lá na prisão tem um homem lá, e ele revela sonhos. Ele me revelou. Eu tive um sonho assim, e ele falou para mim que depois de 3 dias eu ia sair, e realmente, nos 3 dias foi o dia do seu aniversário, e o senhor me chamou eu mesmo para vir para cá. E ele também revelou o sonho do padeiro. O padeiro falou, ó, daqui 3 dias você vai sair daqui, você vai ser morto, vão cortar a sua cabeça e as aves do céu vão comer a sua cabeça. E tudo que ele falava, tudo que ele falou aconteceu. Ele tem mesmo esse dom de revelar os sonhos. Aí o rei falou, então, chama ele lá. A Bíblia diz que José sábio, né? Fez a barba, se vestiu, tomou um banho e foi encontrar com o rei. Né? Então, chegou lá, o rei falou, olha, eu já chamei todos os adivinhadores, os magos, os mestres aqui, mas ninguém me revelou o sonho. E o copeiro falou que você revela sonho, então revela meu sonho. Mais uma vez, José fala, não sou eu que revelo, é Deus que faz a obra. Eu sou só um instrumento. Isso é muito forte. A gente reconhecer, nunca esquecer. Não somos nós, não é por nós, é por Deus. A misericórdia, né? A graça e a misericórdia que nos seguirão todos os dias é por Deus, né? Não é nada de nós. Assim como a salvação não vem de nós, ela vem de Deus, para que ninguém se glorie, né? Se fosse de José, ele podia bater no peito e falar, eu que faço, né? E ele falou assim, não, mas eu vou revelar para você sim. E revelou. Falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. As 7 vacas gordas e as 7 espigas têm o mesmo significado. Mesma coisa. E Deus fez que você sonhasse 2 vezes porque ele tem pressa em se cumprir. Porque breve vai acontecer. E é o seguinte, as 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras significam 7 anos de escassez. Muita fome. Fome que o Egito nunca viu falar. E vai acontecer. Mas para isso, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar alguém que administre isso aqui. Isso José falando, ó. Você precisa encontrar alguém que administre aqui, que guarde
tantos por cento, que faça estoques, que faça depósitos, que, né, ajunte para que no momento que acabar esses 7 anos, vai vir 7 anos de escassez, aí vocês vão ter condições de passar e vocês vão poder vender para o mundo aí fora. Mas você precisa ter alguém que faça isso aí. E uma coisa que me chamou muita atenção, quero compartilhar com os irmãos, é que Faraó, ele percebe isso. Verso 37. Faraó, ele já percebe isso aí, né, na vida de José. E Faraó fala, não tem outra pessoa, é você. Aonde eu vou encontrar alguém com tanta sabedoria e cheio de Deus, cheio de unção? Essa pessoa é você. E a Bíblia diz que ali ele trocou as roupas, né? Deram roupa de linho fino, colocou anel no seu dedo, colocou correntes de ouro fino, né? A segunda carruagem, e fez o povo saudar ele, né, mano? Honrou ele, né? E ele foi a segunda pessoa no Egito, mais importante. Exatamente, governador no Egito. E ele disse, tem uma parte que ele fala assim, ó, é você que vai falar. Até ele quis dizer, nem eu vou falar, Faraó falou, não sou eu que vou dar ordens, é você que vai. Então, eu já vou deixar bem claro para você, é só no trono que é meu, só no réu no meu trono, né? Verso 43, Fê-lo subir ao segundo carro de importância do Egito. Isso. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém vai levantar a mão ou o pé aqui na terra do Egito. Exatamente. Né? Exatamente. Só no réu no meu trono, né? Então, José começou a governar. E a Bíblia diz que José, ele sumiu por 7 anos e foi trabalhar. E ali, em todas as cidades ao redor ali, eles começaram a juntar. Colher, e a Bíblia diz que eles colheram tanto que parecia, o trigo parecia grão de areia no mar, de tanto que eles colheram. Chegou a hora que eles não sabiam mais o que fazer com o tanto que eles tinham, e começaram a fazer depósitos e estoques, né, e guardar. Porém, passaram-se os 7 anos, né. Uma lição que eu aprendi com isso aí, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, sobre a sabedoria de José. Nós temos que ser sábios. Nós temos que procurar investir. Viu, Gigi? Procurar investir em conhecimento. Procurar investir em sabedoria, nem que seja um pouquinho. Busque sabedoria. Lembra que eu preguei aqui uma vez sobre Davi falou para Salomão? Se for possível, venda tudo que tem, mas busque sabedoria. Né? Ninguém tira, é o conhecimento. Né? E então uma das coisas que me chama bastante atenção nessa história é que José, ele era sábio, né? E quando você vai contratar alguém, você contrata quem? Os melhores, não é? Você faz uma entrevista com alguém, os mais sábios, os mais entendidos, né? Os mais qualificados, não é assim? Então, se você quer ser qualificado, você tem que buscar conhecimento, buscar estudar, buscar aprender, né? Buscar aprender, até mesmo falar, eu quero empreender, então busca aprender a empreender, né? Eu quero trabalhar com venda, então busque aprender a vender, não é verdade? Então, nós vemos essa qualidade na vida de José. José era muito sábio, José tinha muita sabedoria. Você vê que José governava na sua casa, José governava na casa de Potifar, José governou na prisão, José governou com o Faraó, né? Então ele tinha um espírito de liderança, né? E conhecimento, entendimento, sabedoria. É muito importante que nós temos isso aí. E para finalizar já, meus irmãos, né? Começa os 7 anos de escassez. A seca, a fome. E a Bíblia diz que é uma fome que nunca tinha visto no Egito, naquela terra, nunca tinha passado por aquilo lá. E o que aconteceu? A fome chegou até Jacó, aonde seus irmãos estavam lá. Jacó fala, olha, eu fiquei sabendo que lá no Egito tem comida. Tem fome. Então vocês pegam aqui o dinheiro, vai lá e compra, que senão nós vamos morrer de fome. Né? E a Bíblia diz que os irmãos foram lá. Uma das lições que eu aprendi, que eu queria compartilhar com os irmãos, é o perdão que José deu para os irmãos. José, ele tinha todos os motivos para ser um cara arrogante, prepotente, egoísta.
ou então ele ser uma pessoa triste, desanimada. Sabe aquele sentimento de que todo mundo me desprezou? Né? Sentimento de abandono? José teve tudo isso aí. José foi abandonado pelos seus irmãos. José foi traído, né? Pela esposa de Potifar. Potifar não confiou nele, não acreditou nele. Aí José foi para a prisão. José ajuda, revela o sonho do copeiro. O copeiro esquece José, né? Fica mais 2 anos preso lá. Então José tinha muitos motivos para ser triste, né? E na nossa vida também não é diferente. Quantas vezes a gente pensa, esqueceram de mim, não reconhece o que eu faço, né? Está contra mim. Eu tento ajudar, ajudei meus irmãos, ajudei Potifar, ajudei o copeiro, mas ninguém pensa de mim, né? Ninguém lembra de mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O rei lembra de você. Aleluia. Isso é importante. Aleluia. O rei lembrar de você, né? E o rei não esqueceu. O rei, aquilo que ele prometeu para José, o rei cumpriu, né? Então, ele perdoou aos seus irmãos, né? E às vezes a gente fica pensando assim, ó, mas passamos por tantas coisas, olha só a situação que José passou, foi preso, foi esquecido, foi abandonado, né? E na nossa vida também é assim. Muitas coisas acontecem na nossa vida, mas aquele versículo que nós falamos, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quando José passou a ser governador do Egito, ele estava com 30 anos. Ele foi preso, ele foi vendido com 17, né? Ficou 11 anos na casa de Potifar e mais 2 anos preso. Então são 30 anos. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com isso? Tudo tem um tempo certo para Deus, né? Às vezes a gente acha que está demorando o processo, né? Às vezes a gente acha, nossa, mas faz tanto tempo que nós estamos aqui. Não cresce, não sai, parece que, né, não prospera a nossa vida, o nosso relacionamento, estou lutando. Deus sabe todas as coisas. Se Deus tivesse honrado a José lá no começo, talvez ele não tivesse tido maturidade, né? Talvez ele não tivesse tido maturidade ali junto com seus irmãos. Se José tivesse sido um homem próspero lá no começo, ele não tivesse tido maturidade. Então Deus permitiu que ele passasse por aquele processo de ser vendido, né? Primeiro Rubem lançou na cisterna, depois Judá vendeu, né? Depois Potifar prendeu, depois o copeiro esqueceu. Se não tivesse passado por tudo isso aí, ele não tinha tido maturidade para depois governar. Na nossa vida é assim também. Tem coisas que Deus ajunta. Quando eu falo todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo isso aí. Às vezes até as lutas. Exatamente, pastor. Principalmente as lutas, que nos fortalecem, né? E quando é todas as coisas, é todas as coisas. Eu ouvi uma frase que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando se fala todas as coisas, são todas as coisas, né? Todos os conteúdos, todas as coisas que complementam, né? Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, agora estamos falando na especialidade aqui, né? Delícias da casa. Quando você vai fazer um bolo, se você pegar um copo de farinha e comer a farinha pura, não é bom, né? Não dá para comer. Uma colher de fermento, se você pegar, não deve ter um gosto bom, né? Mas quando você junta todos os ingredientes, né? E você bate no liquidificador e coloca para assar, se torna algo muito bom, gostoso, né? Como os bolos da Delícias da Casa, né? Então, para a nossa vida também dar certo, para as coisas acontecerem, Deus permite que passamos por tudo isso aí, né? Por isso que fala Romanos 8, 28. Gostei muito do louvor que os irmãos colocaram, né? E onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então que nós possamos viver essas lições aí, que nós possamos viver essa mensagem aí, né? Que o Senhor tem falado no nosso coração, que é perdoar, sermos sábios diante de Deus. Amém? Então, a mensagem é essa aí que Deus falou no meu coração e eu quis compartilhar com você
e que Deus edifique a sua vida através dessa mensagem. Leia, procura aprender, procura entender aquilo que Deus tem para você, conhecer a história de José, é muito rica mesmo. Só dei uma pincelada aqui por cima, mas você tem a oportunidade de conhecer e vivenciar essa história, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê o dom de perdoar também os seus irmãos, pessoas que lutaram contra você e não acreditaram nos seus sonhos. Muitas pessoas, sabe por que muitas pessoas não sonham? Sabe por que muitas pessoas não sonham? Os irmãos de José não sonharam, Potifar não sonhou, Faraó não sonhou. Sabe por quê? Porque estavam perdendo tempo em matar os sonhos das pessoas. É verdade. Né? Eles estavam perdendo seus tempos tentando matar os sonhos das pessoas. Mas que você não perca seu tempo com os sonhos das pessoas. Sonhe o seu sonho. Aleluia. Coloque o seu sonho em primeiro lugar. Os seus projetos. Todos nós sonhamos. Todos nós temos planos, pastor. Todos nós temos projetos. Então, uma das coisas que me fortalece, que faz eu lutar a cada dia, é porque eu foco nos meus sonhos. Amém. Eu foco nos meus projetos, eu sei o que Deus tem para mim. A Bíblia fala do que Deus tem para mim, quais são o propósito de Deus na minha vida. Então eu foco nisso, por isso que cada dia mais eu luto com mais força, buscando os meus sonhos. Amém? Amém. Que seja assim também na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar esse cântico. Aleluia. Para no deserto, ver você estar perto, da sua bênção será a bondade. Deus possa ter abençoado a sua vida através dessa ministração do Stênio. Eu fui tremendamente abençoado. Glória a Deus pela vida do Stênio. Ele falou uma coisa que é muito importante. Todos esses processos que aconteceram na vida de José, às vezes são processos que nós estamos vivendo. Mas por falta de sabedoria, por falta de visão, por falta, às vezes, aí de uma clareza do chamado que Deus tem para a nossa vida, a gente acaba não entendendo que os processos que nós passamos é para Deus te colocar num lugar maior, é para Deus te colocar num lugar a qual você foi direcionado. Como o Senhor falou, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. E às vezes a gente fica perguntando, será que é só uma coisa? Não, é todo o contexto. José foi chamado ali para glorificar a Deus na terra do Egito. O Senhor ministrou muito bem, glória a Deus pela sua vida, Senhor. José foi chamado para ser governador. José foi chamado para ser cabeça, não cauda. Por mais que o inimigo, por mais que as pessoas, por mais que Potifar, a mulher, por mais que todos os seus irmãos, por mais que todas as circunstâncias tentaram abafar o propósito de Deus sobre a vida de José, não conseguiram. Assim é na minha vida e na sua vida. Por mais que as coisas tentem abafar o propósito de Deus, não vai conseguir. Não vão conseguir, porque maior é quem está com você. Maior é o chamado de Deus que está na sua vida do que as lutas. Maior é o amor que constrange a sua vida do que as suas derrotas. Maior é a vitória que Cristo na cruz do Calvário deu a nós do que as nossas frustrações do dia a dia. Por isso, tome posse dessa palavra que o Senhor trouxe. Seja como José, seja uma pessoa sábia e seja alguém que persista, que não desista dos teus sonhos, porque no tempo oportuno, no tempo de Deus, Deus vai te exaltar. Muito obrigado por os irmãos que estiverem assistindo conosco. Obrigado, Esther, pela palavra. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma semana de vitória. E lembre-se, você é um José dessa geração. Fala com o seu irmão da direita e da esquerda. Fala, você é um José dessa geração. Deus abençoe e um ótimo domingo a todos, em nome de Jesus. Todo crente é provado.